Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui de potencial elétrico e campo elétrico potencial. Essa questão, ela que está presente lá no livro do Ramalho aí sobre exercícios de recapitulação, ela traz um tema muito importante. Então, que a gente estude com bastante cuidado. Você que está aí no terceiro ano do ensino médio, com certeza vai se deparar com situações onde você tem que comparar campo elétrico, potencial elétrico em cada um dos pontos. Então, eu espero que você que chegou nesse exercício aqui, nesse vídeo, através de uma dúvida sobre potencial, está no lugar certo, para a gente poder esclarecer essas dúvidas. E se você continuar com essas dúvidas durante alguma passagem, manda mensagem aqui para a gente poder te ajudar. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude a tanta gente chegar no estudo de física. Bora então, ó. As figuras a seguir representam as superfícies equipotenciais, ou seja, têm o mesmo potencial. O equi aqui é de mesmo potencial de um campo elétrico uniforme de intensidade E. Isso na figura 1. Tá bom? Campo elétrico uniforme, aqui padrãozinho, ele tem sempre a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. E um campo elétrico é gerado por uma carga elétrica pontiforme Q na figura 2 que está representado aqui. Vejam que aqui essa, esse campo elétrico dessa carga ele é estudado de uma maneira diferente do campo elétrico uniforme. Porque no campo elétrico de uma carga, quanto mais distante eu estiver da carga, menor é o seu campo elétrico. No campo elétrico uniforme, o valor é sempre o mesmo, a direção e o sentido também é sempre o mesmo. Ele pede para que você use aqui que as distâncias Dzinho e Dzão valem 10 centímetros. Então a gente vai usar essas informações. Primeiro, ele quer que a gente calcule a intensidade do campo elétrico uniforme E desse campo elétrico uniforme. Então o que a gente tem? A gente tem aqui dois pontos, ó, vejam, ele está falando que nesse pontinho aqui a gente tem uma superfície equipotencial que tem potencial de 60 volts. E nesse ponto, uma distância de 2D, uma, uma superfície equipotencial cujo potencial vale 40 volts. Então, qual que é a melhor maneira quando a gente está estudando o campo elétrico uniforme? E a gente tem distância e potencial, é o bom e velho EDU. Então, EDU é o que a gente vai utilizar para resolver essa questão aqui. Veja que a gente tem a diferença de potencial aqui, né? No caso, ele falou para a gente entre esses dois pontos uma diferença de potencial de 20 volts, sai de 60 e vai para 20, e eu tenho a distância que aqui a gente indica como 20 centímetros, né? Porque são 2D. Entre esse potencial aqui e esse potencial, eu ando 2D, ou seja, 20 centímetros. Fazendo a substituição, a gente tem o campo elétrico. Aqui é importante você usar sempre a unidade metro, né? Então, isso é 0,2 metros ou 20 centímetros. Isso é igual a uma diferença de potencial de 20 volts. Então, fazendo esse cálculo, passando, dividindo aqui, o meu campo elétrico é 20. Vou colocar um pouquinho aqui para trás para a gente chegar e fazer mais uma continha aqui. Vai ser 20 aqui dividido por 0,2. Esse 20 dividido por 0,2 vai dar um campo elétrico de 100 volts por metro. Essa é a primeira resposta que nós estávamos procurando, o campo elétrico uniforme aí dessa figura número 1, 100 volts por metro é a primeira resposta que nós estávamos procurando aqui para você, tá bom? Então, aqui já encontramos primeiro item A, tá bom? Vamos para o item B. O item B me fala o seguinte, ó, ele falou, qual o valor da carga pontiforme Q aqui que a gente tem? Veja que a gente encontra, ele está dizendo para a gente, né, nesse caminho, que quando você está a uma certa distância d da carga, você tem um determinado potencial. Aqui um outro potencial, e quanto mais longe eu estiver, maior é o potencial. Aqui vai um segredo para você, sempre que ele tiver, porque a dúvida é esse potencial aqui, ó, essa superfície que eu vou circular, aqui eu vou colocar aqui de vermelho, ele não me deu. Você vai falar assim, ah, mas não é o 60? Não, o 60 é aquela que nós vamos circular aqui, ó, de verde. Por quê? Porque esse de 60 volts aqui
é onde ele vai estar embaixo aqui, ó. Então, aqui está indicando para a gente que esse potencial vale 60 volts. Então, esse aqui é um segredo que você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de montar a sua resolução. E na hora dessa montagem, veja que a gente tem um potencial de 60 volts a uma distância de 2D. Perceba, ó, se a gente fizer essa distância, eu vou até fazer um pouquinho mais grosso aqui para você, ó. Essa distância é uma distância que é o raio da circunferência aqui, né? Que é Dzinho. Opa, que não foi. Aqui é Dzinho e aqui mais Dzinho. Então, nesse potencial desse ponto até aqui é 2D ou daqui também é 2D. Assim, a gente usa a formulinha do potencial, que é K, aqui sem o sinal, né? KQ dividido aí por D, né? KQ sobre D, e coloca o valor que a gente tem. Ó. Então a gente pega o potencial dele vale 60. Aqui ele pede para que a gente use, o Ramalho coloca que o K vale 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga aqui eu ainda não sei, e a distância que nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você, ela vale aqui uma distância de 20 centímetros, que são os 2D. Então isso daqui dá 0,2. Prontinho. Para a gente achar o Q, né? Então fica 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q é igual a 60 vezes 0,2, isso dá 12. Então essa carga aqui ela vale 12 dividido por 9 vezes 10 a 9. Fazendo esse cálculo, o valor dessa carga, a gente pode deixar em fração mesmo, é 4 terços sobre 10 a 9. Quando eu quero passar isso aqui para cima, fica 4 terços vezes 10 a menos 9 coulomb. E aí a gente chega na segunda resposta que ele queria para você, que é o valor da carga Qzão, que é referente graças ao potencial que ele deu nessa figura número 2. Aqui o cuidado que você tem que ter é que onde ele está cortando aqui, eu acho que poderia ser um pouquinho mais explicativo, né? Ele apontar, tipo como ele fez aqui, que nesse potencial é 60 volts, mas ele colocou e aí dá esse entender que nesse pontinho aqui que eu tenho um potencial de 60 volts, quando ele está aqui embaixo, justamente embaixo. Se você quisesse fazer que o valor do potencial de 40, quando a distância era 3D, que no caso aí seria 30 centímetros, né? Porque se a gente pegar aqui, vamos fazer o de vermelho aqui, ó, o de vermelho, o de preto, ó. Se eu pegar esse daqui, essa figura, aqui, ó, eu vou ter uma distância de 3D em relação ao centro da minha esfera. Então vão ser 3D, ó, um D daqui, mais outro D em relação ao centro. E aí nesse potencial você vai ter 30 aqui e a distância de 3D vai ser 0,3. Você vai ver que 30 vezes 0,3 vai continuar dando 12. E aí o K aqui vai continuar valendo 4 terços de 10 a menos 9. Então, fica aí o convite para você achar qual que é mais fácil para você. Bom, acabou então, a gente achou o item B. Agora, última pergunta. Uma carga elétrica pontiforme Qzinha é transportada do ponto A ao ponto B e nas situações apresentadas nas figuras 1 e 2. Tá. Em qual dessas situações o trabalho realizado pela força elétrica é maior? Veja, o trabalho ele é dado, vou colocar o trabalho na situação 1, tá? É o valor da carga vezes a diferença de potencial. A gente fala, é comum a gente escrever que o trabalho é Q vezes U. Como eu estou fazendo do primeiro de A para B, né? Veja que o trabalho na situação 1 é o valor da carga. E veja, ó, do ponto A eu tenho aqui, aqui 60, aqui 40, então aqui é 50 volts e aqui é 70 volts, assim como aqui é 30 volts. Bom, se eu sair do potencial de A, que é de 70, e vou até o de B, que é no de 40, existe uma diferença de potencial. Lembre-se que diferença é o início menos o final. Ou seja, eu tenho um trabalho aqui realizado pela, na figura 1 de 30 Q. Você vai falar assim, ah, mas eu não sei quanto vale o Q. Tudo bem, a gente vai comparar um com o outro. Então vamos fazer o 1 e vamos fazer o 2 aqui, ó. O trabalho da segunda é a mesma lógica. Vai ser o Q vezes a diferença de potencial AB.
Nesse caso, o trabalho dá 2, continua tendo uma carga Q, e vamos ver nesse ponto, ó, onde está o ponto A. Vou ter que apagar aqui que não está muito claro. Ó. Esse daqui, deixa eu apagar todas as figuras aqui. Ó. Você está vendo que aqui a gente tem um de 60, aqui é o 60, aqui o 40 e aqui vai ser o 20, certo? E, consequentemente, no ponto que ele está indicando como A, vai ser o ponto de 80. Então, na superfície aqui, na superfície da esfera, ou nessa distância A, eu tenho um potencial de 80 volts, que ele está, tá vendo, de 60, 40, aqui aliás, aqui é 60, aqui é 40, aqui é 20 e aqui vai ser 80. Como existem mesmas distâncias, o potencial dele aqui vai ser proporcional a essa variação. Então, nessa montagem, se você está no A no potencial de 80 e B no potencial de 20, isso daqui vai me dar um trabalho 2 que vai valer 60Q, não é verdade? Então, olha a comparação entre um e outro. A pergunta dele, em qual dessas situações o trabalho realizado pela força elétrica é maior? Então, como esse valor, o trabalho de 2 é maior que o trabalho de 1, a gente pode escrever que o trabalho 2, o trabalho aí da segunda situação do esquema 2 é maior, do esquema 2 é maior, o esquema 2 aqui é maior, e aí é justificado, essa justificativa, né, vem dessa solução aqui, uma vez que o trabalho do 2 ela é maior do que o trabalho de 1. Então essa é a justificativa que a gente pode dar e que com certeza ele vendo o seu cálculo, ele aceitaria sem problemas essa diferença entre o trabalho do 1 e o trabalho do 2. E assim a gente fecha esses 3 itens dessa questão sobre potencial aí, sobre trabalho, ela é bem completa, começa bem essas questões aqui no módulo 4 lá do livro do Ramalho. Beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa os comentários aqui para a gente poder te ajudar e continuar resolvendo exercícios sobre energia potencial elétrico e trabalho. Grande abraço e até a próxima. Valeu!